Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando uma nova série de estudos, Escolha Viver. Nosso objetivo é auxiliar você para que você possa tomar as melhores decisões e, apesar das circunstâncias, apesar da realidade, viver bem para a glória de Deus e para a sua satisfação. O objetivo dessa classe é lembrar a você que a realidade da vida é o que é, muitas vezes com dificuldades, situações complicadas, mas nós somos chamados a ter uma vida com Deus, apesar das circunstâncias. João 10:10, Jesus falando, vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida abundante. A ideia dessa série de vídeos não é propor uma idealização da vida. Também não é negar a realidade, a dor, o sofrimento. Mas, pelo contrário, considerando que situações complicadas ocorrem com você e comigo, como viver da melhor maneira possível, honrando a Deus e indo adiante. E o nosso primeiro foco é lembrar que a nossa atitude em relação às circunstâncias é fundamental para que nós possamos avançar na vida. Atitude é tudo. E é isso que eu queria falar no dia de hoje. Para isso eu queria destacar um texto da Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que vai dizer que nós precisamos ter uma mente transformada. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes ele diz, verso 1 de Romanos 12, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia é que quando nós entregamos a nossa vida a Deus e escolhemos ter a mente transformada, nós mudamos a forma de enxergar o mundo, a forma como nós agimos em relação a esse mundo, isso muda a nossa realidade. E a ideia é que a palavra de Deus nos mostra que a forma como nós tomamos atitude e posicionamento faz muita diferença na nossa vida. O primeiro ponto que o texto bíblico nos chama a atenção, e são diversas as passagens no Novo Testamento, mas eu queria destacar aqui Romanos 12 e também Filipenses capítulo 2, é que a atitude é algo que nós podemos escolher. A Bíblia vai dizer, no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, falando sobre a realidade de sermos ou não humildes, ele vai mencionar no verso de número 5, tende em vós a mesma atitude que a de Cristo, que, sendo Deus, não usou o fato de ser Deus para, de alguma maneira, vangloriar-se, mas antes humilhou-se a si mesmo. A ideia do texto, e nós mencionamos isso, tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós, por amor a nós. Mas ele começa com um ponto interessante. Tende em vós a mesma atitude. A ideia é, escolha vocês a terem a mesma atitude que Cristo teve. Então, o primeiro ponto que o texto bíblico nos mostra é que as nossas atitudes, a forma como nós pensamos, agimos e nos movemos no mundo, pode ser escolhida. Não completamente no sentido de que nós somos pecadores e, portanto, nem sempre fazemos o que devemos fazer. Mas nós podemos sim tomar atitudes que mudem a nossa realidade. Isso é a primeira coisa que o texto bíblico nos mostra. A segunda coisa que o texto bíblico nos mostra é que a nossa atitude, as nossas atitudes, são influenciadas pelas nossas realidades. São influenciadas pelas nossas circunstâncias? Sim, mas elas também são influenciadas por aquilo que nós lemos, estudamos, ouvimos, nos relacionamos. Um texto interessante da Palavra de Deus que fala sobre isso é o texto de Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 6. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Mas eu falei sobre atitude, mas eu não defini. A gente está definindo a atitude aqui como uma resposta, e é importante a palavra, uma resposta mental e emocional às circunstâncias da vida. Você e eu não podemos controlar as circunstâncias. Em alguns momentos, a gente pode alterar algumas circunstâncias, a gente pode minimizar os impactos, mas é difícil você controlar uma tragédia, uma doença ou uma notícia ruim. Da mesma maneira como circunstâncias boas, nem sempre a gente consegue controlar também. Mas a forma como a gente responde a essa circunstância faz toda a diferença. E é isso que a gente está chamando de atitude.
Nós já vimos que as atitudes podem ser escolhidas. Nós podemos escolher qual atitude vamos tomar. E aqui eu queria destacar a palavra resposta. Às vezes, na vida, nós reagimos aos problemas, às circunstâncias. E nem sempre as nossas reações são as melhores. Nesse sentido, é importante que nós saibamos o que fazer. Nem sempre a gente sabe o que fazer. Por isso, nós precisamos ter uma boa resposta a determinadas coisas que acontecem conosco. E uma boa atitude tem a ver com uma boa resposta em relação às circunstâncias. Então, atitudes são uma resposta que nós temos em relação às circunstâncias. Elas podem ser escolhidas e elas são influenciadas por aquilo que ouvimos, conversamos, nos relacionamos. Filipenses 4:8 vai falar sobre isso. Porque quando Paulo nos orienta a dizer que tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, de boa fama, nisso pensai, o texto completo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É porque não poucas vezes nós estamos nos deixando influenciar por um contexto, por um ambiente, por pessoas que nos levam a ter atitudes e posicionamentos desrespeitosos, contrários à palavra de Deus e que no fim das contas vão acabar fazendo mal a nós e à nossa família. Um outro ponto importante sobre a necessidade de você ter uma atitude correta é que nem sempre a gente leva em consideração o impacto que as nossas atitudes têm no nosso futuro. As atitudes afetam os nossos relacionamentos. As atitudes afetam oportunidades que se abrem ou se fecham dependendo de como nós nos portamos. As nossas atitudes, elas impactam a vida de outras pessoas, positivamente e negativamente. E a forma como lidamos com a realidade pode ser extremamente prejudicial a nós ou pode ser construtiva para a nossa vida. Tiago, no capítulo 4, vai dizer: por que há guerras, por que há brigas entre vocês? Porque vocês desejam mal, desejam para os seus próprios deleites. Ou seja, a nossa atitude em relação à vida, não poucas vezes, é egoísta, é desrespeitosa, e isso gera uma série de brigas e problemas de relacionamento que impedem que relacionamentos melhorem e avancem. Terminam casamentos, famílias são destroçadas, oportunidades de emprego e coisas em associações e igrejas são canceladas, destruídas, porque a má atitude acabou dominando. Um outro ponto interessante que a Bíblia nos mostra é que quando a gente fala em ter atitudes ou mudar as nossas atitudes ou escolher ter atitudes corretas que sigam a palavra de Deus ou ter atitudes positivas, por assim dizer, é que uma atitude correta, ela é tanto a causa quanto a consequência de um comportamento. E é aqui que muitos de nós temos dificuldade de entender. Porque quando a Bíblia diz, por exemplo, que você deve amar os seus inimigos, bom, ela está partindo do princípio que essa pessoa é o seu inimigo. Logo, você não, provavelmente, ainda que você nutra bons pensamentos e bons sentimentos por aquela pessoa não nutre bons pensamentos e sentimentos por você. Mas o que o texto bíblico diz? Vá lá e faça o que é correto. Ame a Ele. Amar, portanto, não é um sentimento nas Escrituras. Amar é uma decisão. Então você pode ter a atitude amorosa em relação a essa pessoa, ainda que você não sinta amor por essa pessoa. Por outro lado, a tendência é que, uma vez sentindo um bom entendimento e um bom sentimento por uma pessoa, você tenderá a agir de forma correta com ela. Nem sempre isso acontece. Então o texto bíblico é muito interessante, porque ele nos mostra que ações corretas podem lidar para comportamentos corretos. Só que comportamentos corretos também podem gerar ações e sentimentos corretos. Um outro texto que mostra isso está logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Quando Abel e Caim oferecem um sacrifício a Deus, o sacrifício de Abel é aprovado, o sacrifício de Caim é rejeitado.
Caim fica com raiva e aí Deus diz a Caim: olha, o pecado que está próximo de você, cabe a você dominá-lo. A ideia é: Caim, você tem a opção, a atitude de poder aceitar o pecado e entrar numa rota de destruição, ou você tem a atitude de escolher tomar a decisão correta. Caim, infelizmente, tomou a decisão errada. Mas o ponto é, ainda que Caim não quisesse tomar a decisão correta, ele poderia ter tomado a decisão correta. Isso é importante para a gente, porque não poucas vezes estamos numa cultura que enfatiza demais o sentimento. Enfatiza demais a ideia de que você e eu somos pessoas que são dominadas pela emoção. Sim, nós somos em certo sentido. Muitos de nós acabamos nos deixando levar por sentimentos e emoções. Mas existe um ponto que a Bíblia nos ensina, que é possível tomar a atitude correta, mesmo que você não tenha, naquele momento, a vontade de fazer a coisa certa. Isso não é hipocrisia. E é interessante você saber disso. Porque, às vezes, as pessoas pensam: não, mas, poxa, eu não me sinto adequado em fazer o que é correto, então por que eu devo fazer? Bom, primeiro, porque ao fazer você escolhe um caminho de honra a Deus. Mas você, ao fazer, gera mudanças na sua vida e na vida do outro que mudam a realidade. E essa mudança de realidade pode alterar positivamente as suas circunstâncias. É o caso, por exemplo, de um casamento onde as coisas não vão bem, ou um relacionamento entre pais e filhos, ou entre amigos, que as coisas não vão bem e um toma a atitude de perdoar, um toma a atitude de buscar a reconciliação, um toma a atitude de corrigir os seus erros, assumir os seus erros e ir adiante. O outro pode não fazer. E mesmo que você não se sinta confortável em fazer isso, mas ao fazer, você cria possibilidades e um ambiente para uma mudança. Quando sua atitude, ao contrário, repele isso e diz: não vou fazer porque a vida é minha, porque é o outro que tem que fazer, você rompe ainda mais o relacionamento que já estava em frangalhos. Então, é importante pensar que nem sempre os nossos sentimentos e emoções estarão alinhados com aquilo que devemos fazer. E tudo bem, porque não são sentimentos que nos definem, sim Deus nos instruindo através de sua palavra. Uma outra realidade sobre as atitudes é que elas determinam o nosso destino. Porque quando você escolhe, por exemplo, viver do seu jeito e desonrar as pessoas ao seu redor, você traz morte para você e para as pessoas ao seu redor. E ainda que naquele primeiro momento tudo pareça bem, porque afinal de contas você ganhou a discussão, ou a sua vontade foi feita, ou as coisas funcionaram do jeito que você queria naquela hora, você acabou de plantar uma semente que provavelmente vai germinar para a morte. Porque provavelmente um relacionamento é rompido, uma oportunidade é perdida, algo bom que poderia ocorrer deixa de ocorrer porque eu fui preguiçoso em algum momento, eu fui grosseiro em algum momento. Isso acaba interferindo naquilo que nós poderíamos ter. E esse é um desafio para a gente entender, mas que a gente precisa ter muito claro isso na palavra de Deus. Existe a soberania divina e existe a responsabilidade humana. A soberania divina diz que Deus tem o controle de todas as coisas. Só que existe a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelas atitudes e ações que nós exercemos. Sim, Deus sabe, mas isso não tira a minha responsabilidade. Um homem, por exemplo, uma mulher que é tentada a ter um relacionamento extraconjugal, ela tem responsabilidade sobre isso. Se ela escolhe uma atitude de desrespeito ao casamento, isso muda o destino dela para pior. Por outro lado, se esse homem, se essa mulher tem uma atitude de obediência a Deus,
de respeito ao seu casamento, de honra ao seu cônjuge, ainda que tenha que lidar com desejos inadequados e um sentimento às vezes confuso, mas ele escolhe o caminho adequado que honra a Deus, o destino dele é traçado por um caminho de restauração do casamento. Então, as nossas atitudes são mais importantes do que a gente pode considerar. Nós as escolhemos, elas são influenciadas por tudo aquilo que nós consumimos, lemos, ouvimos, acessamos, pelos nossos relacionamentos. Ainda que os meus sentimentos estejam conflitantes, eu devo tomar a decisão de buscar ter as atitudes corretas, porque as nossas atitudes mudam a nossa realidade e mudam o nosso destino. Então, para a gente concluir a primeira aula dessa nossa série, eu queria sugerir que você possa ter 3 atitudes baseadas no texto de Filipenses, no capítulo 4, do verso de número 6 ao verso de número 9. 3 atitudes iniciais. E a partir delas, trabalhar as questões que fazem parte da sua vida. A primeira, o texto de Filipenses 4, 6 a 9, diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, ou em algumas versões, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse belo texto de Paulo, numa prisão, escrevendo para a igreja na cidade de Filipos, ele vai nos alertar que nós precisamos ter a atitude de escolher confiar em Cristo e entregar sobre Ele as nossas ansiedades, através dos pedidos, das orações e das ações de graça. Escolher confiar que Cristo sabe o que é melhor. A segunda coisa que ele nos sugere é que nós devemos escolher obedecer a Cristo. Ele vai falar sobre a importância da busca de ter boas influências, mas ele vai dizer no verso 9, olha, tudo que vocês aprenderam e viram, ponham em prática. Porque o grande problema nosso é a prática. O meu problema, o problema de todo mundo, o seu, dos professores que virão, nossa dificuldade é a prática. Existem áreas da sua vida que você já sabe o que tem que fazer e você não faz. Tem áreas da sua vida que você sabe que não deveria fazer determinadas coisas e continua fazendo. A questão é, nós precisamos obedecer. Uma terceira coisa é você escolher Jesus Cristo ser verdadeiramente o Senhor da sua vida. Porque quando você entrega suas ansiedades a Ele, quando você obedece a Ele, quando você permite que Ele guie você, você está dizendo que Ele é o Senhor da sua vida. E um dos grandes problemas que nós temos é que nem sempre, ou ousaria dizer, uma grande parte das vezes, nós não queremos que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. A gente quer que Cristo nos perdoe, que Cristo nos abençoe, que Cristo quebre o nosso galho, que Cristo nos ajude em nossas dificuldades, que Ele nos cure, que Ele nos resolva os problemas da nossa família, mas nem sempre a gente quer que Cristo seja o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, das nossas atitudes. Então hoje, quero convidar você ao iniciar essa série, escolher viver, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor e deixando que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Porque as atitudes que você tem determinam muito o seu futuro. E as atitudes que você tem mostram quem governa você. Por isso, deixe Deus governar a sua vida. E que Deus abençoe você e a sua família.